bem, agora faltam 15 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura para falar de um problema muito comum nesta época do ano. Com as altas temperaturas do verão, aumentam as queixas de inchaços e dores nas pernas. Aquelas sensações de peso e de formigamento são alguns dos sintomas mais corriqueiros nos dias de calor. O problema pode atingir ambos os sexos em diferentes faixas etárias, mas é mais comum em mulheres. As causas variam de acordo com a idade. Em jovens, costuma ser apenas resultado da retenção de líquido ou de longos períodos em pé. Já em pessoas com mais de 50 anos, os cuidados devem ser maiores, pois nesses casos o inchaço pode ser sintoma de doenças cardíacas, hepáticas e renais, além de outros problemas. E para explicar para a gente como evitar esse tipo de problema, nós recebemos aqui no estúdio o médico angiologista e cirurgião vascular Eduardo Fávero. Eduardo, obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado. Então explica para a gente por que durante o verão, por que durante os períodos de maior calor a gente sente essa sensação maior de inchaço nas pernas. Principalmente a dilatação das veias da perna. O calor por si só já dilata as veias na perna. Se você é uma pessoa que já tem doença por dilatação das veias, ou seja, varizes, você vai ter um agravamento desses sintomas. Mas às vezes, mesmo não tendo problema nenhum, o calor por si só já é capaz de manifestar inchaço, cansaço, peso, justamente por dilatar as veias. Bom, e outro problema muito comum é a chamada retenção de líquidos. O que provoca essa retenção de líquidos? Está mais ou menos associado. O que acontece? A parede da nossa veia ela é permeável, ela tem que ser permeável a algumas estruturas que tem que passar do sangue para as células. Oxigênio, nutriente, coisas desse tipo. No momento que essa parede está dilatada pelo calor ou pela doença venosa, essa peneira passa a ter buracos maiores. Então ela começa a passar mais coisa do que deveria. Vai passar mais líquido, vai passar mais células. E uma das coisas que passa é líquido. Então você tem realmente uma maior quantidade de líquido retida na perna. Também por causa do calor, também por causa da dilatação dos vasos. Bom, os estudos comprovam que as mulheres sofrem mais desse problema. A mulherada em casa eventualmente vai até se identificar com essa colocação. E eu pergunto para você, por que elas sofrem mais desse problema do que os homens? Hormônio feminino. O que faz uma mulher ter muito mais chance de ter varizes do que a gente? Hormônio feminino. Então o hormônio feminino ele influencia um tipo de musculatura que a gente chama de musculatura lisa. É aquela musculatura que trabalha independente da sua vontade. Você não está pensando agora que alguns músculos têm que contrair no seu corpo. Eles se contraem de maneira automática. Essa musculatura lisa ela está presente na parede das veias. E o hormônio feminino causa uma certa fraqueza dessa musculatura. Então a mulher, pelo hormônio feminino, tem mais tendência a ter dilatação das veias da perna. E uma veia dilatada, em tese, é uma veia varicosa. É uma prova bem prática que a gente tem no dia a dia, que a mulher que estiver ouvindo a gente vai reconhecer, é o período pré-menstrual. Os dias que antecedem a menstruação, por causa do hormônio relacionado ao ciclo menstrual, causam uma maior retenção de líquido nas pernas. A mulher se sente mais pesada, mais inchada. E não é só sensação, ela realmente está mais inchada. E outro ponto que você citou são as varizes, né? As mulheres que têm varizes também sofrem mais do problema de inchaço? Porque a variz é uma veia dilatada. E conforme eu te falei, a dilatação faz acumular mais líquido na perna. Então está tudo meio que interligado. O paciente que tem varizes nessa época do ano sofre mais, porque os sintomas se exacerbam, e mesmo o paciente que não tem varizes pode sentir alguma coisa apenas pela influência do calor. Bom, em que casos o inchaço pode ser um sintoma de um problema mais grave, como um problema cardíaco, por exemplo? Medicina é investigação, né? Então a gente vai juntando uma pecinha aqui com outra ali para fazer aquela investigação e chegar num diagnóstico. Uma pessoa que tem varizes, uma mulher, por exemplo, como a gente citou, geralmente é uma pessoa mais jovem. Então, quando isso acomete uma pessoa mais jovem com fatores de risco para isso, por exemplo, sexo feminino, por exemplo, uso de pílula anticoncepcional, história familiar de varizes, você tende a pensar mais para a doença venosa. Se é um paciente de mais idade, você já pode pensar na possibilidade de ter uma doença cardíaca associada. Mas, a princípio, tem sinais muito claros no exame físico, apenas de avaliar fisicamente um paciente, que me mostram se esse edema tem mais chances de ter origem venosa das pernas ou se tem origem cardíaca.
Um outro problema comum também é essa relação de inchaço com problemas hepáticos e renais. Também pode ser um indício de algum problema mais grave, Eduardo? Pode ser um indício, sim. Se a gente considerar que os rins, por exemplo, estão filtrando o nosso sangue, então todo o sangue está passando constantemente pelos rins para ser filtrado, se isso não estiver acontecendo adequadamente, pode haver um estagnamento de líquido no corpo. Mas essas doenças, como hepáticas, como renais e a própria cardiológica, não costuma dar um inchaço tão localizado nos membros inferiores. Você acaba percebendo sinais além das pernas. Então, geralmente, se o inchaço está acometendo só as pernas, sem manifestação em qualquer outra parte do corpo, há uma forte tendência da origem ser circulatória e nas pernas. Quando você tem um inchaço de origem hepática, renal ou cardíaca, você costuma achar sinais evidentes de que há problema em outros órgãos e mesmo edema em outras partes do corpo. Muita gente em casa pode estar se perguntando, então, se é comum, até certo ponto, ter essa sensação de inchaço. Qual é o momento, então, de procurar ajuda, procurar um médico? Olha, eu acho que a gente tem que estar sempre consultando o médico. Parece que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha. A gente tem sempre de atenção à saúde. Mas eu te dei um exemplo simples da mulher. Aquela mulher que está 5 dias para menstruar, está se sentindo pesada, inchada. Isso sempre acontece em todo o ciclo. E quando vem a menstruação aquilo vai embora, não é sinal de alerta. Ela já percebeu que aquilo faz parte da natureza dela, que está sempre vindo de maneira cíclica. Não há muito o que se preocupar. Eu acho que isso passa a ser sinal de alerta quando começa a se apresentar de maneira muito frequente e principalmente quando começa a trazer limitação para a tua vida. Se aquilo está constantemente te atrapalhando, se você está indisposto de trabalhar, se alguma coisa que você fazia naturalmente há um tempo atrás, agora você está fazendo com desconforto e tal, está mudando os teus hábitos de vida, é um sinal de alerta de que você tem que procurar um profissional. Bom, e outra dúvida bastante frequente é de que forma a alimentação e os hábitos que a gente tem no dia a dia podem influenciar para esse inchaço aumentar ou diminuir. Então, a alimentação tem influência nisso também? Sim, não é uma coisa pontual assim que eu possa te dizer. O alimento tal vai piorar, o outro vai aliviar. Se você tiver hábitos saudáveis em geral, você vai trazer uma melhora para a sua circulação. Por exemplo, uma maneira indireta em que a alimentação vai influenciar a circulação na tua perna e retenção de líquido é o sobrepeso. Se você tiver uma dieta adequada, uma dieta saudável, com hábitos de vida saudáveis, você vai tender a não ganhar peso. E o paciente que está acima do peso, ele tem um fator a mais para reter líquido nas pernas. O sangue das pernas, ele sobe uma ladeira. Então, as veias trazem o sangue da perna ao coração. É um trabalho contra a gravidade. E quando você está acima do peso, você tem gordura abdominal, não é só aquela preguinha, aquele pneuzinho que a gente belisca, não. Você tem gordura interna, que é a gordura visceral. Isso aumenta a pressão dentro da barriga e é mais um obstáculo que o sangue tem que vencer até chegar ao coração. Então, em vez de falar na comida A, B ou C, a gente pode falar que hábitos saudáveis de alimentação vão te prevenir de ganhar peso e vão favorecer a saúde da sua circulação. Muito bem. Para você que está em casa, outras dicas você pode tirar no site do Dr. Eduardo, que é eduardofavero.com.br. Está aí na tela para você. Dr. Eduardo, muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Conexão de hoje. Foi um prazer, obrigado a você. Muito bem.